Olá pessoal, meu nome é David Pereira, sou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria e estamos agora na última videoaula que está tratando do conteúdo introdutório aos pavimentos de concreto. E nessa videoaula, conforme vocês já viram anteriormente, nós vamos trabalhar a parte relativa aos aspectos construtivos dos pavimentos de concreto. Nós já vimos um breve histórico e generalidades, aspectos estruturais, e na última videoaula nós tratamos da evolução do método de dimensionamento da PCA 1984. De tal sorte que o que nos resta ainda a essa parte introdutória é passearmos pelos aspectos construtivos. E para que isso fosse possível, eu peguei um vídeo que foi desenvolvido pela ABCP e pela construtora Queiroz Galvão, que relata o processo construtivo adotado no início dos anos 2000, em São Paulo, no Rodoanel, num dos lotes do Rodoanel Mário Covas. Então, vamos ao vídeo. Então, com base nesse vídeo, eu vou mostrando alguns aspectos relativos e importantes e depois desse vídeo eu vou fazer um sumário assim, do que ficou de mais importante relativo a essa parte construtiva. Bom, o foco principal da aula de aspectos construtivos faz menção ao que nós estamos trabalhando em relação ao pavimento de concreto, a placa em si. Todos os demais aspectos não vão ser trabalhados nessa aula. Vamos lá. Bom, então é só para quem quiser compreender um pouco mais a obra, é um rodoanel que atravessa, que na verdade tangencia a cidade de São Paulo para evitar os grandes congestionamentos que se tinham até então, em que o fluxo que vinha do sul, por exemplo, para a região sudoeste, demandava passar pelas marginais Pinheiros e marginal do rio Tietê. Então, esse rodoanel vai circundou a cidade de São Paulo, de tal sorte que todo esse fluxo de passagem não precisaria impactar o já impactado trânsito da cidade de São Paulo. Então, dentro dos lotes, a intenção foi pavimentar, em função do grande fluxo de veículos que se tinha, em pavimentos de concreto, com pavimentos de concreto. Então, nós vamos ir adiante aqui. Ele está fazendo aqui toda uma parte promocional, né, mostrando imagens do vídeo, e aqui o que é o projeto do Rodoanel. Então, o projeto do Rodoanel, ele contempla uma rodovia de pista dupla, classificada pelo DENIT como classe 0, com controle total de acesso, em que tem-se, então, conforme vocês estão vendo ali, 4 faixas de rolagem por sentido, mais uma faixa de segurança central, próximo ao canteiro central, e os acostamentos. Nessa obra, o acostamento também foi realizado em pavimento de concreto, que não é tão comum assim. As faixas de rolagem têm 3,6 metros, são 4 faixas, o acostamento 3 metros, e 1 metro e pouco é essa faixa de segurança central. Tá? Em termos de estrutura construtiva, foi projetado pelo que nós vamos aprender a projetar pelo método da PCA 1984, as seguintes espessuras. 24 centímetros de placa de concreto, assentada sobre concreto compactado com rolo em 10 centímetros de espessura, uma brita graduada simples de subbase de 10 centímetros
que tinha a finalidade de dar uma conformação uniforme para o solo de fundação, depois mais um reforço do subleito e o próprio subleito. Essa era a condição estrutural do pavimento. Então agora vamos entrar na questão construtiva propriamente dita, iniciando pelos equipamentos que foram empregados. Então, vocês estão observando na imagem, essa é uma vibroacabadora. Essa vibroacabadora, na prática, a gente chama de pavimentadora de concreto. E o que ela faz? Ela é capaz de prover tanto a parte, tanto o espalhamento do concreto em função de uma rosca sem fim que ela tem na sua parte frontal e, posteriormente a esse espalhamento, essa distribuição do concreto frontalmente, há uma série de compactadores ou adensadores, melhor falando de agulha, né, que faz o adensamento do concreto e, posteriormente, na parte traseira ao equipamento, tem um sistema que faz toda a parte de floating ou de desempenho do concreto para fins construtivos, para deixar a conformação e a superfície do pavimento adequada à rolagem. Um aspecto importante relativo ao pavimento de concreto diz relação à usina de concreto necessária à produção de alto volume de concreto que é demandado por uma obra de grande porte como é essa. Nós estamos acostumados a trabalhar e verificar aqui na cidade de Santa Maria, por exemplo, as usinas que vendem concreto, elas são usinas apenas dosadoras. Todo o processo de mistura dos insumos necessários ao concreto é realizado pelo próprio caminhão betoneira. Entretanto, a capacidade de transporte de concreto num caminhão betoneira é relativamente baixa para a produção que se demanda em uma obra como essa. Dessa maneira, conforme vocês podem visualizar no vídeo, então está aqui o link do vídeo caso vocês queiram ter acesso, a gente tem na própria usina um tambor que faz a mistura propriamente dita dos insumos do concreto. Então nós chamamos essa usina de usina dosadora, porque faz o proporcionamento dos materiais agregados, insumos, água e cimento e algum aditivo, e também misturadora, porque ela já promove a mistura do concreto. E o transporte, conforme vocês podem verificar aqui, ele é realizado integralmente por caminhões basculantes. Como a gente não tem mais o processo de mistura, há de se ter muito cuidado com os caminhos de serviço, a fim de que esses caminhos não promovam a segregação do concreto. Isso é um aspecto bastante importante e que pode ser decisivo na hora da gente verificar o sucesso do desempenho dos pavimentos de concreto. A segregação pode trazer problemas bastante sérios ao pavimento de concreto. Vamos chegar aqui onde nós estávamos. Então aqui vocês podem observar a usina fazendo a deposição do concreto no caminhão basculante. Aqui uma outra usina com uma capacidade um pouco menor. Então essas duas usinas estão alimentando a obra. Posterior à passagem, nós vamos ver com mais detalhes, da pavimentadora, a esse equipamento que faz a texturização da superfície do pavimento e também faz a condição de aplicação de um produto de cura que depois nós vamos verificar qual é. Eventualmente, apenas eventualmente, com auxílio de uma vibroacabadora, com auxílio de uma retroescavadeira, pode ocorrer a distribuição do concreto à frente da pavimentadora. Muito embora essa seja uma condição que se tente evitar ao máximo sua ocorrência.
Bom, essa aqui é a condição mais interessante, do caminhão basculando na frente, o concreto na frente da vibroacabadora. Da compactadora, né, ou da pavimentadora de concreto. Um aspecto importante, nós vamos trabalhar um pouco melhor depois também, são os equipamentos relativos à serragem das juntas, uma vez que nós estamos trabalhando com pavimentos de concreto com serragem de juntas, com juntas serradas. Então aqui tem um equipamento autopropelido que a gente pode trocar a lâmina de corte e regular a profundidade de corte conforme a nossa conveniência. Eu vou comentar um pouco mais adiante sobre esse aspecto com vocês. No que diz respeito ao concreto que nós utilizamos, é importante a gente salientar que a resistência de interesse para nós é a resistência de tração na flexão, porque essa é uma solução de pavimentação de concreto em que compete a este material exclusivamente resistir aos esforços de tração na flexão. A gente usa geralmente um concreto com um slump compatível com o nosso equipamento executivo, e esses equipamentos que vocês estão vendo e que verão com um pouco mais de detalhe na sequência, são equipamentos capazes de trabalhar com slumps bem baixos, slumps da ordem de 2 centímetros, 20 milímetros. Então a gente não costuma usar slumps muito elevados em concretos para pavimentação, até porque para que a gente obtenha uma trabalhabilidade maior, um slump maior do concreto, demandaria um teor de cimento e, sobretudo, uma quantidade de água para dar essa trabalhabilidade e que poderia trazer importantes impactos no que diz respeito ao controle da retração plástica do concreto, que é algo que pode ser extremamente prejudicial ao desempenho do pavimento. Então, nessa obra, eles usaram um cimento CP2 com agregado graúdo, Brita 1 e Brita 2. Aí uma outra diferença em relação aos concretos estruturais. Geralmente a gente não usa Brita 2, aqui a gente usa Brita 2, e a Brita 2 é importante porque ela tem uma granulometria maior, o que diminui a área superficial, o que para uma mesma trabalhabilidade me demanda uma menor taxa de argamassa, um menor consumo de cimento. Então é econômico e, além disso, utilizando menor quantidade de cimento, me dá uma condição mais adequada em termos de controle de fissuração por retração durante o processo de cura. Areia. E aditivos, plastificantes e incorporadores de ar. Tá? Então, no caso dessa obra, eles trabalharam com slump da ordem de 3 a 60 milímetros, de 30 a 60 milímetros. Tá? O controle tecnológico, obviamente, é extremamente importante. Ele deve ser feito já no concreto fresco e depois no concreto endurecido, basicamente avaliando-se o teor de ar incorporado, o abatimento no tronco de cone e também a resistência do próprio concreto endurecido. Então, são aspectos importantes. Aqui fazendo um ensaio de resistência à tração na flexão. Então, molda-se corpos de prova cilíndricos e também prismáticos para se fazer essas duas verificações. Aqui ele está fazendo a verificação do tronco de cone, né, do slump, e aqui a moldagem dos corpos de prova. Tá? Teor de ar incorporado também é algo importante a ser verificado. Seguindo, então, a gente faz tanto esse controle de slump na hora da expedição, quanto na hora da utilização do emprego desse concreto lá na pista. Agora vamos focar um pouco mais o processo construtivo, propriamente dito, com o emprego desses equipamentos. Antigamente, naquela época em que esse vídeo foi produzido, no início da década de 2000, no início da década de 2000, todo o controle em termos topográficos, seja do alinhamento, da espessura da camada de concreto, da placa de concreto,
ou do alinhamento da curva, né, do planimétrico, né, da geometria do traçado, ele era feito mediante a utilização de uma linha sensora, que era topograficamente locado a 1 metro, 1,5 metro de distância da borda aonde a gente estava fazendo a concretagem, propriamente dito. Essa linha remota era um fio de arame, por onde, conforme vocês podem verificar aqui, haviam sensores, tanto de deslocamento lateral quanto de espessura da camada, esses dois sensores, que eles tinham que vir tocando, né, nessa linha remota, para que a gente, nessa linha, né, em arame, para que ele fizesse o equipamento de maneira automatizada, todo o controle, tanto em termos de geometria, né, de curva, raio de curva, e também de espessura de camadas. Atualmente a gente pode fazer isso com uma alocação mediante a utilização de raio laser. Então, isso está mais comum hoje em dia. Naquela época isso ainda não era tão viável. Bom, a introdução das barras de transferência eram realizadas geralmente, uma vez que a base era em CCR, conforme vocês viram, através da colocação dessas barras que já vinham pré-afixadas nesses sistemas de treliça, que eram chumbadas. Eles estão fazendo o processo de colocação e chumbamento dessas treliças na superfície do concreto compactado com rolo. Observem que a gente tem essas barras de transferência com espaçamento definido em projeto, algo próximo de 30 centímetros, o comprimento dela é de 45 centímetros, a espessura dela, nesse caso, preconizado pelo próprio DENIT, é da ordem de 32 milímetros, de um aço não corrugado, conforme a gente já viu na videoaula anterior, e ela tem metade dela pintada ou engraxada, que vocês estão observando aqui, e a outra metade em que esse processo não é realizado para permitir que a barra fique engastada ao concreto. Quanto ao espalhamento do concreto, né, a distribuição do concreto, observem nessa animação que há uma rosca sem fim que faz a distribuição adequada do concreto em quantidade suficiente para a espessura que a gente vai adensar o concreto. E, eventualmente, conforme eu já havia mencionado, a gente usa a retroescavadeira. Esse é o processo mais adequado. E, preferencialmente, que a acabadora de concreto não pare durante esse processo. Por que é importante que essa vibroacabadora não pare? Porque toda a paralisação do processo ele vai fatalmente gerar algumas irregularidades, alguns bumpings, que, por se tratar de concreto, vão ficar impressos na superfície do pavimento ad eterno. Então, o importante, quanto maior é a fluidez, quanto mais contínuo é o fluxo de alimentação, evitando as paradas sucessivas do equipamento, melhor vai ser a condição de rolagem, de conforto ao rolamento desse pavimento de concreto. As barras de ligação, que são aquelas barras dispostas nas juntas longitudinais, uma vez que o equipamento ele dispunha de um sistema semi-automatizado, a gente alimenta aqui então um depósito com as barras de ligação que são introduzidas nessa lateral, da onde a forma deslizante anda, da acabadora do concreto, e ele vai fazendo essa fixação de maneira autônoma. Essa vibroacabadora ela tem a capacidade de pavimentar uma largura maior do que uma faixa de rolagem. Então, na fração interna, onde a gente tinha previamente imaginado uma junta longitudinal, a introdução dessas mesmas barras de ligação também de maneira autônoma, mediante o emprego desse equipamento colocado
na acabadora de concreto. Vamos voltar onde a gente estava. Peço desculpa aqui pela falha aqui. Então, aqui a gente tem essa condição novamente, tá? de introdução das barras de ligação aqui. Então, ali, ó, ela vai ser introduzida. Lembrando que a introdução deve se dar sempre na linha neutra, na meia altura da espessura da placa, sempre horizontalizada, tanto as barras de ligação quanto as barras de transferência. Em relação ao adensamento do concreto, ele se dá por uma bateria de vibradores do tipo agulha, de imersão, né, de alta potência, e que fazem então o adensamento do concreto de maneira também autônoma. Tá? Na parcela mais posterior do equipamento, há esse floating, que nada mais é do que um desempenho sendo realizado de maneira automática, e na eventualidade desse equipamento ainda deixar alguma falha na superfície, conforme vocês estão vendo, temos aqui alguns colaboradores fazendo a complementação desse processo de tratamento da superfície, né, do floating, o desempenho do concreto de maneira automatizada. Eu ainda não estou me achando direito no comando desse vídeo aqui. Então aqui a gente observa o pessoal realizando esse processo. Bom, a textura do concreto é uma textura que vai ficar extremamente lisa posteriormente a esse processo de texturização. Então, de floating, de desempenho. Então, a gente precisa texturizar ou ranhurar a superfície. Esse processo, nesse caso, se deu de maneira automática. Em que a gente tinha, então, um equipamento que fazia ao mesmo tempo os dois processos de texturização e aplicação de um produto de cura do concreto. Observem ali, então, é como se fosse uma vassoura em que ela aplica, então, transversalmente essa passagem, de tal sorte que ela ranhura superficialmente o pavimento, o concreto, para que a gente tenha maior atrito no pavimento e canais para a gente ter a possibilidade de efetuar a drenagem superficial da água percolando lateralmente. Posterior a isso, nós temos o processo de aplicação de um produto de cura. Em relação ao processo de cura, há de se fazer alguns relatos importantes. Primeiro, que essa cura ela é essencial para evitar a perda rápida de água de amassamento, o que geraria um prejuízo bastante grande no que diz respeito ao surgimento de fissuras por retração plástica. A retração plástica no concreto é um evento que a gente não tem controle, ou ao menos a gente não consegue impedir que ele venha a ocorrer. Então, e como nós temos pequenas espessuras frente à área superficial de um pavimento de concreto, a retração ou a perda de água se dá muito rapidamente, o que favoreceria um surgimento dessas fissuras aleatórias nas placas de concreto. Então, o que a gente faz é tentar minimizar a perda de água de amassamento, ou fazer com que essa perda de água se dê de maneira não tão rápida. Para isso, nós temos dois processos. Eu poderia fazer a cura por via úmida, que seria a aspersão de água de maneira quase que contínua e deixando algum material que retesse essa água e fosse liberando aos poucos para o concreto. Entretanto, muitas vezes, num ambiente rural, a gente não tem disponibilidade em quantidade e em qualidade de água para fazer esse tipo de processo. Então, nós muitas vezes recorremos à aplicação de um produto
que forma uma película superficial esbranquiçada para a gente saber onde é que esse produto foi aplicado, mas que, sobretudo, forma uma película, um filme, uma membrana que quase que impermeabiliza a superfície do concreto, reduzindo dessa forma a possibilidade, então, ou a velocidade de perda de água de amassamento, de certa forma, melhorando a condição de cura do concreto. E essa cura do concreto é importante não só por conta da retração, mas também por conta do ganho de resistência mecânica, que é altamente demandado em um pavimento de concreto. Nós estamos trabalhando, nesse caso específico, com concretos com resistência à tração na flexão da ordem de 4,5 megapascal, o que corresponderia à compressão em um concreto da ordem de 45 a 50 megapascal de resistência mecânica. A serragem das juntas é um outro fenômeno extremamente importante, é um outro processo extremamente importante ao controle, sobretudo ao controle de fissuração por retração hidráulica. Ela não vai impedir, mas ela vai induzir o surgimento dessas fissuras em pontos que previamente eu estipulei. E esses pontos são coincidentes com as juntas longitudinais, onde eu tenho as barras de ligação, e as juntas transversais, onde eu tenho as barras de transferência de carga. Eu vou induzir, então, e essa serragem eu faço em dois processos. Uma serragem inicial, que eu tenho que fazer tão logo o concreto aceite a passagem desse equipamento e a solicitação do colaborador, que eu faço essa primeira serragem de indução das fissuras a uma profundidade igual a 1/3 da espessura da placa. Como a placa aqui tinha 24 centímetros, essa serragem foi realizada com uma profundidade de 8 centímetros e uma lâmina que provê uma abertura da fissura de 3 milímetros. Com isso, eu vou enfraquecer o concreto e induzir o surgimento dessas fissuras por retração exatamente nesses pontos aonde eu havia pré-estipulado em projeto, delimitando, portanto, as nossas placas, que geralmente têm a largura da faixa de rolagem e o comprimento de 5 metros. Então, aqui a gente já tem essas juntas serradas para a indução das fissuras. Esse equipamento é um equipamento autopropelido. Bom, posterior a essa primeira etapa de serragem, para a indução das fissuras, eu vou retomar essa serragem agora com uma lâmina maior, com espessura maior, uma espessura da ordem de 5 milímetros e uma profundidade de 2 centímetros para permitir a introdução do elemento selante das juntas. E esse elemento selante das juntas vai possibilitar a redução da percolação da água e também evitar com que um material incompressível se deposite nessas juntas, fazendo com que a contração e, sobretudo, a dilatação térmica com o material incompressível se depositando nesses pontos acabe por acometer o pavimento do que a gente chama de esborcinamento de juntas, ou a quebra dessas juntas. Então, aqui o pessoal está limpando esse segundo corte, né? E aqui colocando um material, geralmente à base de silicone, junta de neoprene, silicone, né? Para podermos fazer esse processo de selagem. Após essa execução da selagem das juntas, o nosso pavimento está pronto e apto, depois do processo de cura ter sido respeitado, está apto a que a gente faça a sinalização horizontal e, posteriormente, a gente consiga, então, abrir ao tráfego o pavimento de concreto. Tá? A gente pode dosar esse concreto
para que seja um concreto fast track, ou seja, de rápida abertura ao tráfego. Não necessariamente a gente precisa aguardar 28 dias, que é o que tradicionalmente a gente vê nas disciplinas de concreto, né, de materiais aplicados à engenharia civil. Geralmente a gente especifica concretos com a resistência aquela para 28 dias. A gente pode dosar um concreto com uma resistência elevada para idades menores. Claro que isso vai demandar a utilização de insumos diferentes e de quantidades e consumos de cimento também diferentes. Mas basicamente o que eu tinha para apresentar em termos de aplicação prática de execução é isso. Aconselho que vocês procurem por esse endereço no YouTube e revisitem esse vídeo para ficar mais consolidado. Então, só para a gente fazer um apanhado dos aspectos importantes, construtivos, inerentes à execução do pavimento de concreto, nós temos a resistência, que geralmente é especificada em termos de tração na flexão, em torno de 4,5 a 5 megapascal. Não quer dizer que a gente não possa trabalhar com resistências superiores, e a idade a ser atingida essa resistência vai depender muito do que a gente tem de previsão de encaminhamento da obra. O slump, ou abatimento, a trabalhabilidade do concreto deve ser compatível com o equipamento, mas geralmente é bem baixo, trabalhando na ordem de 2 centímetros ou 20 milímetros a 30 milímetros. As usinas que a gente emprega para confeccionar o concreto, para dosar o concreto, são usinas que precisam gerar um alto volume de concreto, e como nós temos o transporte feito por caminhões basculantes, essas usinas devem ser dosadoras misturadoras. Obviamente que isso para um regime de produção grande. Num pavimento eventualmente urbano, como o que a gente teve aqui na Rua do Acampamento, nós não usamos aquela pavimentadora na Rua do Acampamento, no corredor de ônibus. Nós usamos uma régua vibratória. Então, a produção é menor, o que não demanda o emprego de uma usina dosadora misturadora. Então, aqui em Santa Maria, foi empregado naquela época caminhões betoneira para fazer o transporte e já fazia a própria mistura do concreto. A interface, eu não sei se ficou nítido para vocês, mas eu vou voltar no vídeo, logo no início a gente tem aqui uma visão em que se utiliza convencionalmente no Brasil uma técnica que aqui a gente consegue visualizar, de evitar a aderência plena entre o concreto da placa e o concreto do CCR, ou da base cimentada. Como é que isso pode ser feito? A gente pode fazer a imprimação da base em CCR, conforme vocês estão vendo aqui, mas também há uma condição em que muitas vezes o pessoal utiliza, como é o caso dessa imagem aqui, uma manta plástica para não prover a aderência plena desse concreto da placa com a base cimentada. São as duas alternativas que nós temos e que são comuns aqui no Brasil. Então, no Brasil, a interface ela não é aderida entre o concreto e a base cimentada, tá? Usando então a manta plástica e a imprimação para evitar essa condição de aderência. Essa condição de aderência ela pode ser favorável à redução das tensões nas placas de concreto. Contudo, essa condição de aderência plena não se percebe ao longo de todo o período de vida útil do pavimento. Então, há alguns aspectos a serem considerados no dimensionamento estrutural, que não vai ser o caso nosso aqui no Brasil, uma vez que essa não é uma prática corrente. Alguns estudos já demonstraram que a gente pode ter economia em termos de espessura das placas de concreto, no caso da interface, porque trabalhando com essa interface aderida, nós temos uma única linha neutra governando o trabalho mecânico do pavimento e, consequentemente, nós temos uma redução dos esforços de tração na flexão na placa de concreto. Contudo, os esforços gerados no CCR, eles aumentam, na base cimentada eles aumentam,
e esse material passa também a ter que ser estudado de maneira apropriada, como que é o comportamento frente ao fenômeno de degradação por fadiga do material. Os americanos costumam usar as interfaces aderidas, então eu sugiro que vocês pesquisem alguns trabalhos que versaram sobre essas condições. Se quiserem, podem me procurar que eu sugiro alguns autores. O abastecimento do concreto deve ser preferencialmente de maneira contínua, evitando aquelas sucessivas paralisações que imprimem certos bumpings ou irregularidades no pavimento que vão se perpetuar ao longo de toda a vida útil do pavimento. Tá? A distribuição do concreto deve ser feita preferencialmente também pela própria pavimentadora a partir da rosca sem fim da pavimentadora. E quanto à serragem, que é um aspecto bastante importante, como que eu devo fazer essa serragem? Em duas etapas. Tá? A primeira etapa sendo a de indução de fissuração por retração, e ela deve ter uma profundidade de 1/3 da espessura da placa, não chegando, portanto, nas barras de transferência e barras de ligação, porque elas estão a meia profundidade da placa, e a espessura da lâmina de corte de 3 mm. A segunda etapa aqui, que eu não coloquei, né, a primeira etapa, a segunda etapa, é para serragem, para prover o depósito ou o espaço para o depósito do material selante. Essa tem uma profundidade menor, de 2 centímetros ou 20 milímetros, e uma espessura de lâmina de corte entre 5 e 6 milímetros, dependendo do material que a gente vai colocar. Quando que eu devo fazer essa serragem? Deve ser uma serragem verde, que a gente chama. É a serragem que deve ser realizada o mais cedo possível. Quando isso especificamente? Não há uma regra. A regra é que o concreto deve suportar o peso do equipamento e do colaborador que vai fazer a serragem e ainda que efetivamente a serra efetue o corte do agregado, não expulsando o agregado, sobretudo aquele que está lá na superfície da placa de concreto. Então esse concreto mais superficial ele deve ser serrado e não arrancado da superfície. E por que eu tenho que fazer essa serragem? Sobretudo a serragem mais cedo, que é para indução da fissuração por retração plástica. Né? E aonde que eu vou fazer essa serragem? Aonde eu tinha, e ela deve estar alocada, os pontos, topograficamente, com exatidão, aonde eu tinha a inserção das barras de transferências nas juntas transversais e onde eu tinha as barras de ligação. Agora, em que ordem eu faço essa serragem? Então, eu trouxe uma ilustração aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente tenha executado até então uns 50 metros contínuos. Eu ainda não tenho essas juntas que vocês estão vendo, tanto transversais quanto longitudinais. São só a imagem da onde essas juntas, ou previamente eu tinha colocado no interior do concreto as barras de transferência e as barras de ligação. Vamos imaginar então que a gente tenha a sequência construtiva da esquerda do vídeo para a direita do vídeo, conforme apontado a seta. E agora eu começo a perceber que o meu concreto começou a ter uma consistência, uma resistência adequada a receber a ação do equipamento e do colaborador, e eu efetuei um cortezinho, o início de um corte, vi que o concreto, que a serra está efetivamente serrando o agregado. Então, onde é que eu vou fazer esse corte? Eu sempre começo o corte pelos cortes transversais, porque eu tenho a maior comprimento longitudinal de concreto, a retração vai se dar sempre na direção longitudinal, então, na medida em que eu vou cortando, serrando o concreto, eu vou reduzindo esse comprimento longitudinal, o que vai me diminuindo os esforços internos gerados por essa retração, que poderia me provocar uma fissuração indevida na placa de concreto. Então, o primeiro corte que eu vou fazer vai ser a essa meia distância. Então, o primeiro corte que eu vou executar não vai ser lá no início, nem lá no final. Vai ser na metade da distância desse pano que eu executei e que está apto a receber a ação da serra.
O segundo corte eu poderia fazer também a meia distância para o final da sequência construtiva ou para o início. Eu vou preferir para o início porque há mais tempo esse concreto está lá. Então, os esforços ou as ações que geram a degradação, a ruptura e a fissuração por retração hidráulica estão acontecendo de maneira mais efetiva nessa porção inicial. O terceiro corte eu vou fazer lá para o outro lado, para o lado final da sequência construtiva, e assim sucessivamente eu vou implementando esses cortes de tal sorte que eu vou reduzindo então os meus comprimentos longitudinais restantes dos panos executados das placas. Depois que eu fiz todos esses cortes transversais, eu vou fazer a serragem longitudinal da placa. Então, essa é só para vocês terem uma ideia de como a gente faz essa serragem, para deixar bem evidente para vocês que essa serragem não começa lá da primeira junta até a última junta do pano construtivo. Tá? A gente começa sempre da metade e assim a gente vai seguindo nessa sequência. Justamente por essa logística, muitas vezes a gente precisa de mais de uma equipe fazendo o trabalho de corte. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar na aula de hoje de aspectos construtivos era isso, e com essa videoaula nós finalizamos a parte introdutória aos pavimentos de concreto. O que vai ficar daqui para frente, então, é a aula em que eu apresento efetivamente a metodologia de dimensionamento pela PCA 84, que é a metodologia que o DENIT preconiza e normatizou para as rodovias federais do país. Então, espero contar com a presença de vocês nas próximas videoaulas, em que nós também teremos a aplicação prática em um exemplo de dimensionamento em que vocês vão acompanhar essa aula com uma planilha eletrônica. Agradeço, então, a atenção de todos, me coloco à disposição para tirar dúvidas que, porventura, tenham ficado. Obviamente que o objetivo não era que vocês saíssem já capacitados a executar pavimentos de concreto, mas que tivessem uma noção mínima necessária à compreensão da execução dos pavimentos de concreto. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem saudáveis.